Olá, meninos, tudo bem? Bem-vindo à nossa aula de hoje, onde nós vamos falar a respeito da segunda fase modernista na prosa. Bem, pessoal, eu já falei para vocês o que foi a segunda fase modernista, né? Já citei contexto histórico, já falei de características, já falei que essa segunda fase ela veio para consolidar vários fatores, né? Inclusive alguns já apresentados aí na primeira. Só dando uma retomada, né, principalmente dentro das características aí, quais são as principais características dessa segunda fase, né? A influência do realismo e do romantismo, o nacionalismo, o universalismo, o regionalismo, a realidade social, cultural e econômica, a valorização da cultura brasileira, a influência da psicanálise de Freud, temáticas do cotidiano e linguagem coloquial, e o uso de versos livres e brancos para a poesia, no caso, que não é o tema de hoje. E aí, pessoal, essa questão aqui, quando a gente fala do regionalismo, da realidade social, cultural, econômica e alguns traços de realismo, isso daqui entra na segunda fase da prosa de uma forma extremamente válida. Então, eu fiquei pensando assim, o que explicar para os meninos, né, dentro da segunda fase da prosa? Essa segunda fase, principalmente na prosa, ela vai tratar de temas sociais, ela vai expor, escancarar uma realidade que existia muito no nosso país, que é típico daquela época. Então, várias obras e vários autores, né, vão trazer obras diferentes, falando a respeito, às vezes, até da mesma temática. Um exemplo disso, por exemplo, é o Graciliano Ramos, um escritor importantíssimo da segunda fase da prosa, e ele traz um livro maravilhoso, lindo, que é Vidas Secas. Não sei se já tiveram oportunidade. Se não tiveram, procura, tem PDF. Ou se não, leiam pelo menos os contos. Por que acontece? O Vidas Secas eram vários contos e eles foram compilados, criando assim um livro. Tanto é que o primeiro conto que é produzido é o conto da baleia. E ele está lá mais ou menos no meio do livro. E já citando, né, a baleia, é uma das personagens da obra e ela é importantíssima para a obra, porque a baleia, ela é um cachorro. Aí vocês devem estar falando assim, como assim ela é importantíssima para a obra? Porque eu acho que diante daquele cenário que as personagens viviam e, e que elas eram expostas e como elas reagiam a toda aquela situação, eu acho que o animal ali, ele tinha muito mais traços, né? Vamos dizer, humanos e até racionais dentro da obra. E até mesmo a gente pode fazer a relação oposta, que os humanos, muitas das vezes, se igualavam ao animal. É uma obra lindíssima, é uma obra que eu sempre faço algumas leituras com os meus alunos, alguns capítulos, alguns trechos aí, quando eu tenho aula presencial, que está sendo uma coisa bem difícil, acho que principalmente trabalhar a literatura à distância. Mas é uma obra magnífica, gente. Leiam. O Conto da Baleia, maravilhoso, não tem nem o que falar. E falando já dessa questão, né, que eu citei Vidas Secas do Graciliano Ramos, qual que é o enredo principal? É uma família de retirantes que sai em busca do mar. Resumindo, bem resumidinho, eles saem do sertão ali, né, em busca do mar. E aí, pessoal, eles vão passar por várias situações. Essa é vamos dizer assim, a temática principal da obra do Graciliano Ramos, entre várias outras, pessoal. Olha, se a gente pegar Graciliano Ramos para estudar, essa obra dá aulas. E aí a gente vai ter, por exemplo, também a Raquel de Queiroz. A Raquel de Queiroz já vai trazer uma outra obra que chama O 15, tá? Então, o 15, na obra, ela vai retratar a seca de 1915, uma seca avassaladora que teve no Nordeste. Então, ela vai retratar também a questão da falta de chuva, né?
dessa população que precisa, às vezes, ter que se retirar por conta de que tava ficando à míngua. São duas obras com umas temáticas mais parecidas aí, né? A gente tem o José Américo de Almeida também, com A Bagaceira. Outro muito comum e que muitos alunos já devem ter ouvido falar é o José Lins do Rego. Ele vai escrever Meninos de Engenho. As obras, né, o Menino de Engenho, ele vai retratar, como já diz o nome, né, a exploração açucareira nos engenhos aí da Bahia, né? Então ele vai tratar o Nordeste com a exploração da cana-de-açúcar, vai falar também de uma forma bem regionalista aí. Já falei da Raquel. E a gente tem também outro muito famoso, é o Jorge Amado. O Jorge Amado, ele traz vários elementos aí dentro das suas colocações. Uma, por exemplo, chama Cacau. Vocês já devem ter ouvido falar em Capitães de Areia, né? E essa obra do Jorge Amado, Capitães de Areia, ela é urbana, tá? Ela tem uma característica mais urbana porque ela vai retratar os meninos que vivem num trapiche, né? Que é como se fosse um casarão abandonado, na beira do cais, né? E aí eles vão, e toda a história se desenrola, eles vão viver de pequenos furtos, eles são todos abandonados, né? Eles são órfãos, alguns órfãos, outros fugiram da família, outros foram abandonados. Então, são várias histórias que vão se misturar aí, de vários meninos. E ele também traz uma outra característica bem regionalista aí, que era a obra Cacau, que eu falei para vocês, que vai retratar as fazendas de cacau existentes no Nordeste também. Então aqui, pessoal, apesar de várias dessas obras fazerem referência à região Nordeste, né, eles trazem esses elementos lá presentes nas características de falar do social, de falar da cultura, de expor vários elementos da época, de colocar de forma real, né, a vivência daquelas pessoas. São obras maravilhosas, quase sempre de uma linguagem fácil, até porque a gente já pensa que essas obras são recentes a nós, né? Elas são de 1930, essa fase começa em 1930. Então não é uma linguagem tão distante, não é uma linguagem difícil, são textos gostosos de ler, é de leitura rápida e fluida, certo? Quem tiver algum interesse de ler alguma obra, me procura. Às vezes eu tenho algum PDF aqui, mas procurem na internet, vocês vão achar bem facinho, tá? Qualquer coisa eu tô à disposição, é só me chamar. Tchau e até a nossa próxima aula.